Romanos capítulo 10, versos 14 ao 17. Esse capítulo 10 é uma fala de Paulo mostrando a sua preocupação para com os judeus, para que eles sejam salvos. E fazer missões é a minha responsabilidade. É a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Estamos falando nesse mês muito sobre missões e estamos falando um pouco dos projetos que a nossa denominação tem feito no Brasil afora. E eu pergunto para você, eu me faço essa pergunta: qual a nossa responsabilidade nisso? Qual tem sido a minha, qual tem sido a sua responsabilidade com missões? Esse texto nos leva a algumas perguntas e alguns questionamentos que nós vamos tentar, nesta noite, refletir um pouco sobre isso. E como invocarão, como crerão, como ouvirão, quem pregará? E eu poderia começar dizendo para vocês que eles não poderão se nós não nos colocarmos à disposição. Eles não vão poder crer, eles não vão poder ouvir, eles não vão poder invocar, se eu e você não nos colocarmos à disposição. E meus irmãos, não tem como nós fazer missões, não tem como fazermos missões se não houver das nossas partes uma disposição. É muito fácil, é muito tranquilo a gente chegar aqui, mostrar um vídeo e falarmos de missões. Talvez seja fácil durante 5 ou 10 minutos nos bancos orarmos por missões. Mesmo diante de uma crise financeira, também talvez seja um pouco fácil ofertarmos para missões. Mas o que eu quero que a gente compreenda é que missões é muito mais do que isso. Missões é muito mais do que falarmos, do que orarmos, do que contribuirmos. Missões é muito mais do que uma bela campanha de missões. Missões é muito mais do que apenas um mês falando de missões. Missões é estarmos prontos e nos colocarmos à disposição para darmos uma resposta a todas as inquietações que o coração do homem faz. Então, como respondermos a essa pergunta que o autor nos faz? Como respondermos a Paulo diante dessas indagações? E eu diria para você o seguinte: quando nós colocamos as nossas vidas à disposição de Deus, para que o seu nome possa ser reconhecido por todos, judeus, não judeus, pobres e ricos. Caso contrário, meus irmãos, essas pessoas elas não poderão crer, elas não ouvirão e elas não invocarão o nome do Senhor. Esse homem não vai conhecer. Então nós precisamos falar, meus irmãos, para este homem o que Deus tem para ele. O que Deus tem para a vida deste homem? Ontem, eu não sei quantos souberam, mas teve um engarrafamento enorme ali próximo de Marituba. E tinha um grupo de homens que estava saindo aqui da igreja para apoiar esse trabalho. E humanamente falando, e eu sei que alguns irmãos fizeram isso, e eu compreendo sinceramente o que fizeram, porque realmente ficar uma manhã inteira no engarrafamento é terrível. Muitos infelizmente voltaram, não aguentaram todo aquele transtorno do trânsito. Mas tinha um grupo, e chegar ali, olhar o Cláudio falando de Cristo para aquelas pessoas que estavam ali nos esperando, ver alguns irmãos ajudando o outro através de um curso rápido de eletricidade. Meus irmãos, essa disposição que Deus quer de nós. Todos estávamos cansados, uma manhã terrível, mas eu creio que o resultado para a vida de cada um que foi ali ontem
foi maravilhoso, porque a gente pôde transmitir, a gente pôde dar resposta para o coração daquelas pessoas que estão inquietas. Como as pessoas vão conhecer a mensagem de Cristo se eu e você não nos colocarmos à disposição? Elas não vão poder. Elas não poderão, elas não vão poder invocar o nome do Senhor. E o texto nos traz algumas indagações e eu queria refletir com vocês nesta noite. Como invocarão aquele em quem não creram? Paulo faz uma citação de Joel. Ele inicia essa parte fazendo uma citação de Joel. E é importante a gente pensar nesse capítulo 10, que quando nós nos deparamos com a ideia de invocar o nome do Senhor, não dá para nós pensarmos isso sem lembrarmos da ideia de que este homem que vai invocar o nome do Senhor, ele vai fazer isso para ser salvo. Então, quando ele pergunta como invocarão aquele em que não creram, este invocar é para que este homem possa ser salvo. E hoje esse homem continua tendo essa mesma necessidade de ser salvo, a necessidade de que para que ele possa ser salvo, há uma necessidade de invocar o nome do Senhor. Este é o meio, este é o caminho que este homem vai encontrar para que ele possa encontrar a Deus. E essa necessidade nos chama a atenção quando falamos de missões, quando pensamos em missões, é que nós precisamos pregar. Então, se da parte da igreja, se da parte de cada um de nós não houver essa disposição em pregar o Evangelho, como é que este homem vai ser salvo? Como esta palavra que Paulo cita de Joel já tinha sido dita, Paulo novamente reforça, e hoje nós estamos reforçando novamente, como o homem pode ser salvo? Meus irmãos, o homem só pode ser salvo por meio da palavra de Deus, por meio da palavra do nosso Senhor. Ela vai então penetrar nos seus corações e fazer com que este homem então possa invocar o nome do Senhor. Mas ao negligenciarmos isso, ao negligenciarmos a palavra de Deus, nós estamos tirando a oportunidade que esse homem tem de crer. Perceba isso. Eu e você somos os instrumentos que Deus quer utilizar para que o homem conheça Deus. E quando eu e você nos calamos, e quando nós não queremos fazer missões, quando nós não queremos transmitir a mensagem de Deus às pessoas que estão ao nosso lado, essas pessoas realmente não vão poder invocar aquele em quem não creram, elas não vão poder invocar porque elas não vão saber em quem invocar. Então, o nosso negligenciar a palavra de Deus, o nosso se calar diante da palavra de Deus, não vai permitir que o homem tenha o conhecimento de Deus. E entenda só, não estou querendo dizer que você é um instrumento único para que seja o elo de ligação entre Deus e as pessoas, mas eu quero dizer que você é um instrumento. Deus quer usar a sua vida para que as pessoas possam conhecer a Ele. Falamos de missões, oramos por missões, contribuímos com missões, mas nós precisamos, meus irmãos, fazer missões. Nós precisamos falar de Cristo, para que aí sim este homem possa invocar aquele que ele não sabe quem é. Para que assim esse homem possa ter um conhecimento de Deus, invocar o nome de Deus e ser salvo. Fazer missões é transmitir a Cristo para um homem que está longe, distante de Deus, e para que esse homem, então, após invocar o nome do Senhor, ele possa estar perto, ele possa estar próximo de Deus, ele possa estar junto a Deus. De que forma nós temos feito missões? De que forma nós temos nos colocado à disposição de Deus para transmitir o seu recado a homens e mulheres que precisam ouvir de nós? Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Nós temos a responsabilidade de transmitir àquelas pessoas que estão ao nosso redor essa mensagem.
E ao fazermos isso, vamos ver homens e mulheres invocando o nome do Senhor e sendo salvos. Mas o texto vai continuar dizendo que como ouvirão se não há quem pregue? Você tem a responsabilidade de pregar esse evangelho, você tem a necessidade de falar para que esse homem possa invocar o nome do Senhor. Isso é bom, é gostoso a gente ver as pessoas sedentas. Mesmo diante do caos, mesmo diante da mudança de horário, mas haviam pessoas ontem ali no sítio querendo ouvir de Deus. Pessoas que precisam invocar o nome do Senhor, pessoas que precisam ter um encontro real com Deus. E como essas pessoas podem ouvir se não há quem pregue? Paulo vai falar aí em 2 Timóteo a importância que há de se pregar a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 2, ele diz: proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Meus irmãos, pregar a palavra, transmitir a palavra, vai trazer para este homem distante de Deus o consolo. Vai trazer paz ao coração do homem que precisa de Deus. E é importante nós vermos que a pregação, ela é muito importante. Mas não podemos deixar claro que a ideia aqui não é do pregador que vem domingo após domingo pregar a mensagem. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala de que há uma necessidade de que se pregue o evangelho, eu não quero que a gente possa pensar que é uma responsabilidade do pastor. O pastor Paulo tem a responsabilidade de pregar o evangelho, porque senão as pessoas não vão ouvir. E não é isso. O que o texto está nos falando, meus irmãos, é que essa responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. A responsabilidade de pregarmos este evangelho é minha e sua. Não é apenas dos pregadores das igrejas, dos missionários, mas é uma responsabilidade que é nossa. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, pois se não pregarmos o evangelho, como as pessoas irão ouvir? Como as pessoas irão invocar o nome do Senhor se nós nos calarmos diante da nossa missão? Então entenda uma coisa: pregar o evangelho é responsabilidade nossa. Quinta-feira, quando o pastor estava indo para Breves e depois continuaria a viagem, ele postou uma foto, e se não me falha a memória, o Ed disse assim: a rede estava armada e o Ed disse: agora é a hora de fazer amizade e pregar o evangelho. E o pastor disse: eu já estou fazendo isso. Viagem, 12 horas, aproveitar as oportunidades. Meus irmãos, isso acontece com cada um de nós. E não é só a responsabilidade do pastor por ele ser pastor, mas nós temos que ter essa responsabilidade aonde quer que estejamos. A responsabilidade de pregar o evangelho é a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus a outras pessoas. Então entenda só uma coisa: você vai servir como um arauto. E Deus quer usar a sua vida como um arauto. E eu não sei quantos sabem o que é um arauto, mas o arauto era aquela pessoa que enviava, levava um recado. O arauto recebia uma mensagem, então ele tinha a responsabilidade de transmitir aquela mensagem a outras pessoas. E ele viajava por lugares distantes, países afora, a pé, transmitindo a mensagem a todas aquelas pessoas que ele encontrava pela frente, seja um grupo pequeno, seja um grupo grande. Então o arauto saía caminhando, levando aquela mensagem e transmitindo a todas as pessoas que ele encontrava pela frente. Meus irmãos, nós somos arautos de Deus. As pessoas precisam ouvir de nós palavras que edifiquem. As pessoas precisam ouvir de nós palavras de salvação.
De que forma você tem se colocado diante de Deus como um arauto? Deus já lhe deu a mensagem, essa mensagem precisa ser pregada e você precisa sair de lugar em lugar, de esquina em esquina, com os moradores do seu prédio, onde você está transmitindo essa mensagem. De que forma você tem feito isso? De que forma nós temos feito isso? Nós somos arautos de Deus e essa é uma responsabilidade que temos, meus irmãos, de levarmos a palavra de Deus a todos. Por isso, quando nós olhamos para o texto e Paulo vai dizer que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E Paulo aqui estava fazendo uma referência a Isaías capítulo 52, verso 7, que diz: que beleza pelas montanhas as pessoas de quem traz boas novas, daqueles que traz a notícia da paz, que vem anunciar a felicidade, a notícia, a salvação, dizendo a Sião: teu Deus começou a reinar. Meus irmãos, quão belos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, por que Paulo faz essa referência? E a gente vai pensar na ideia do arauto, aquele camarada que sai para transmitir a mensagem de Deus e anda, e anda, e anda. E por que não seria melhor dizendo quão belos são os rostos daqueles que anunciam boas novas? Mas ele fala especificamente sobre os pés. E aí a gente vai precisar lembrar de um pé calejado, de um pé sujo, machucado, maltratado. E não é porque você estava fazendo qualquer coisa, mas o seu pé estava sujo, machucado, calejado, porque você estava anunciando as boas novas de Deus, porque você estava pregando a palavra de Deus, porque aquele seu pé machucado mostra o quanto você tem feito por Deus. E Deus olha e diz: olha, pés dessa forma, feridos, sujos, machucados, aos meus olhos eles são formosos. Como é que estão os nossos pés? De que maneira estão os nossos pés? Quanto de machucado, quanto calejado os nossos pés estão, porque estamos sendo arautos de Deus, porque pegamos aquela mensagem que Deus nos deu e temos transmitindo a pessoas. Quantos de nós temos passado por isso? Em quantos de nós Deus vai poder olhar para os nossos pés e dizer: os seus pés aos meus olhos são formosos? Como ouvirão então se não há quem pregue? O pregador, como eu disse para vocês, ele é responsável pela pregação da mensagem. Ele precisa preparar a mensagem, ele precisa transmitir a mensagem. Mas e o ouvinte? Qual o papel do ouvinte então diante disso? Qual vai ser o papel do ouvinte, já que do pregador é de transmitir a mensagem, de falar o recado de Deus? Mas e o ouvinte? O que ele precisa fazer? Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O ouvinte precisa ouvir. Ele precisa estar de ouvidos bem atentos à palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler primeiramente do 3 ao 9. Diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e queimou, e
porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Versos 18 ao 23. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebenta os que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Mas se não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizará. O que foi semeado entre os espinhos e que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz frutos a 100, 60 e 30 por um. Meus irmãos, aqui nessa parábola a gente vai ver a importância que é de ouvir atentamente a palavra de Deus. E o texto de Mateus vai nos mostrar isso, a importância que temos de ouvir essa palavra. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta. Mas, quando a gente volta um pouco para o contexto de Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? A gente vai precisar lembrar de uma coisa. Em que época Paulo estava escrevendo isso? Em que época Paulo estava escrevendo isso? Quantas pessoas sabiam ler? Você já pensou nisso? Quantas pessoas sabiam ler? Os manuscritos eram caríssimos, de muito pouco acesso às pessoas. Ou seja, o homem comum não tinha acesso a eles. Então a gente pode perceber, meus irmãos, aqui diante dessas informações, de muito poucas pessoas conseguirem ler, da dificuldade diante dos manuscritos, que ouvir a palavra, literalmente, era estar tendo acesso a Deus. Era esse o canal que as pessoas tinham, de ouvir a palavra de Deus. Então a necessidade que tinha ali é de pessoas que pudessem então pregar, para que então a gente pudesse ouvir a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, graças a Deus, hoje a grande maioria das pessoas sabem ler. Meus irmãos, Bíblia em todos os lugares nós encontramos, nos smartphones, nas escolas. Então a gente tem hoje todo esse instrumento. Pessoas que sabem ler, pessoas que têm acesso à Bíblia, essa facilidade toda. E eu pergunto a você, como arauto de Deus, com toda essa facilidade, de que forma você tem transmitido a palavra de Deus? Meu irmão, com toda essa facilidade, naquele tempo, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não tinham acesso a esse material, mas pregavam a palavra de Deus. E hoje, de que forma nós, como arautos de Deus, temos transmitido essa palavra de Deus? Hoje, com todos esses recursos, como temos falado de Deus? O homem precisa ouvir para que ele possa invocar o nome do Senhor e ser salvo. Como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, essa responsabilidade é nossa. Não é uma responsabilidade do pastor, não é responsabilidade de evangelistas ou missionários, mas é uma responsabilidade da igreja do Senhor. Obrigado, irmã. Como pregarão se não forem enviados? Vamos abrir Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. E quem achou, alguém pode ler para a gente, por favor?
Amém. Meus irmãos, como pregarão se não forem enviados? Deus de antemão já enviou a sua igreja. Eu e você já temos essa responsabilidade de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de batizar, de fazer mudança por meio da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Mas de que forma como igreja nós temos nos comportado diante disso? De que forma como igreja do Senhor nós temos aproveitado a oportunidade de fazer missões e temos transmitindo a esse homem a oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser salvo? De que forma? Como é que você tem se comportado como arauto de Deus, como aquela pessoa que tem a responsabilidade de transmitir as boas novas? Como as pessoas vão crer se não tiver quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se nós não pregarmos? Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Fazer missões é isso, é colocarmos as nossas vidas diante de Deus, é nos colocarmos como instrumento nas mãos do Senhor para que a sua mensagem possa alcançar esse homem que está perdido, esse homem que está longe de Deus. E isso só vai acontecer quando eu e você nos colocarmos à disposição do Senhor. Quando eu e você colocarmos as nossas vidas diante de Deus para que sejamos arautos de Deus, para que as nossas preocupações, para que as nossas atividades, para que a nossa vida tumultuada, cheia de coisas que temos que fazer, não seja prioridade diante daquilo que Deus nos chamou. Se literalmente Deus tivesse que olhar para o meu pé e para o seu pé, de que forma Ele encontraria os nossos pés? De que forma Ele encontraria os nossos pés? Será que a nossa vida tem sido uma vida de cansaço por pregarmos a palavra de Deus, ou realmente nós não temos feito nada? Meus irmãos, a facilidade de pregarmos o evangelho hoje é muito grande. Nós temos a sua palavra, nós temos a liberdade ainda de pregarmos este evangelho, e pouco temos feito. Infelizmente, muito pouco como igreja nós temos feito. E não é isso que Deus espera de nenhum de nós. Então, a minha reflexão nessa noite é para que você entenda. Se você compreender isso, para mim já é o suficiente. Você é um arauto de Deus, você é a pessoa que Deus quer usar para transmitir a sua palavra. Então, aquilo que o Ed falou para o pastor é o que deve servir para todos nós. Aproveitarmos as oportunidades onde estejamos para falar de Cristo. Aproveitar a oportunidade de onde quer que nós nos encontremos para falar de Cristo. Para que um dia Deus possa olhar para os nossos pés calejados, sujos, cansados, mas por pregarmos a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, que possamos orar por missões, que possamos contribuir por missões, mas que acima de tudo, que nos coloquemos diante de Deus como instrumento para a pregação do Evangelho de Cristo. Amém?